Mas é um trabalho que está sendo feito agora em várias frentes aqui na região do ABC para moldar novamente a nossa região, começar a fazer com que ela se resolva aqui internamente. E qualquer coisa que você falava na época para você implantar um sistema desse, você gastava 1, 2 milhões e não sei quantos mil mais mês que inviabilizava para qualquer um. Tenho alguma sensação que tem algumas empresas com planos tops, não está sendo aderido pelo colaborador porque não cabe no salário dele. Não deram atenção para uma medicina mais preventiva, só ia para o pronto-socorro quando estava morrendo, e aí isso custa. E de novo, a gente falou, quem paga a conta é sempre quem contrata o plano. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com um convidado especial. Nesse episódio vai ser incrível também, como os outros, e os próximos também, não percam, tá? Como ir além do RH com um parceiro ideal de benefícios e seguros. Estou falando isso com propriedade, porque eu sempre gosto de escolher bem os meus fornecedores em RH. Ele vai confirmar isso para vocês. O meu convidado, ele é um parceiro nessa área. E a gente vai falar como a gente pode te ajudar, né, na sua empresa com esse assunto e também para quem quer seguir essa carreira aí, que é uma carreira aí que está aí no mercado, né? Promissora também, cheia de desafios, tá bom? Antônio Carlos Balista, mais conhecido como Balista, que fica muito mais fácil eu chamar ele de Antônio, ele nunca vai me responder, né? Muito agradecida por você estar aqui comigo, ter aceitado aí o convite. Legal, Lu. Eu que agradeço. É um prazer estar batendo esse papo aqui com você. A gente já se conhece há longo tempo. E não contei não, hein? Não, isso a gente não vai Pula, entrar né? no detalhe. Essa parte, melhor. Eu acho deselegante. É isso, por favor. Mas é muito bom estar aqui com você. Eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho, trocar ideias, né? Falar um pouquinho para o pessoal o que a gente já encarou por essa vida toda aí. É isso aí, eu gosto de trazer experiências reais. Né? Sim. Ninguém vem aqui contar coisa que não viveu. Ah, não, nada de rede social hoje aqui, Não. Tem- Aqui é o real. Se quiser esconder, não venha. Não, É melhor não não é o vir. lugar, né, Lu? É isso aí, tá bom? E aí, eu te conheço já falou aí um tempo, né? Mas quem é o Balista, onde vive, o que ele gosta? O Balista pessoa, né? Vamos começar, né, com o lado pessoal mesmo, como se fosse uma entrevista de emprego. Não, legal, vamos lá, vamos. Quem sou, né? Isso! Quem é você, para as pessoas te conhecer? Não, legal. Eu sou aqui de Santo André mesmo. Né? Legal. Então, eu tenho uma relação muito forte com o ABC desde nascença, né? Eu nasci aqui bem próximo na Beneficência Portuguesa, né? Do lado aqui, que a Do gente está do lado dela. Do ladinho, né? Residi minha vida toda aqui no ABC, né? Me formei aqui na Fundação Santo André em administração de legal. empresas no século passado, né? Atualmente tenho um filhote de 24 anos, que é o Vitão, né? O Vitor. Namoro com a Joyce. A né? Joyce, né? É, a própria. Maravilhosa. E estamos no mercado, né? Trabalhando bastante, né? E fazendo muita coisa para nós e também tentando fazer alguma coisa para nossa região, que é o mais importante. É isso né? mesmo, eu gosto disso. Fomentar o ABC, tem várias oportunidades e às vezes as pessoas têm que se deslocar lá para São Paulo. É. E você vê, Lu, que a gente tem de tudo aqui. Isso. A gente tem um número gigante de empresas, a gente tem um número razoavelmente grande de universidades e faculdades para formar o pessoal. Tem a mão de obra aqui, né? E muitas vezes a gente é obrigado a exportar, né, pessoas de outras regiões para cá. E muitas vezes, né, o pessoal se importa para outra região também. Verdade. É um movimento, às vezes, que a gente para pensar, é até um pouco esquisito, né? Estranho. Mas é um trabalho que está sendo feito agora em várias frentes aqui na região do ABC para moldar novamente a nossa região, né, e começar a fazer com que ela se resolva aqui internamente. Porque a gente tem tudo, por que a gente vai buscar fora? Exatamente. Né? Então é um desafio grande que está sendo feito aqui na região, com apoio dos grupos como a AGRH, por exemplo, a rede de gestores, né? E a gente está plantando novas sementes aí para fazer com que a região volte a crescer ainda mais. E tem muita coisa acontecendo, né? Em relação a isso. As pessoas vão ter que procurar aqui, né? Focar para nossa região, mas tem muita coisa bacana acontecendo também. Ele não falou, mas ele tem uma dupla,
Ele estava falando a quantidade de anos aqui da dupla, mas a gente deixou a dupla para o outro não. episódio. Nossa. Falar do Ronaldo é brincadeira, né? Ronaldo, um beijo. Você vai vir aqui também, amigo. Não vai fugir, Já não. tá pré-convidado, irmão. Não tem o que fazer. Não vai fugir, não. Eu e o Ronaldo, a gente trabalha junto desde 1986, né? Às vezes, quando a gente fala para alguém, o pessoal fala assim, pô, já virou casal. Vocês já se conheceram onde? Já que eu não sei, eu tô perguntando. Eu trabalhava aqui no ABC, numa empresa de assistência médica chamada Grande ABC, que era uma associação na época da Interclínicas com o Hospital Assunção. Tá. E ele trabalhava na própria Interclínicas e nós tínhamos clientes lembro. em comum aqui na região. Entendi. Então nós visitávamos muitas empresas juntos, né? E depois de 5 anos que eu estava aqui na Grande ABC, eu fui para Interclínicas lá em São Paulo, na Paulista. E desde então a gente está junto, desde 86. Olha só, que ótimo. Daí depois isso. ele saiu um pouquinho, abriu uma corretora. Eu fui para a Intermédica, passei 2 anos lá. E depois a gente voltou a se juntar e fundou a Celtic, que ficou praticamente 20 Sim. anos aqui no Aí ABC, eu te conheci, né? Aí foi que eu conheci vocês, através da Celtic. Foi mesmo. Verdade. E aí depois a gente vendeu a empresa, né? Esse mercado está muito aquecido nesse sentido, né? E não tem como você fugir dessa condição. Daí fomos trabalhar com a Alper, né? Nessa condição. Tá. E agora nesse projeto novo da Saúde Escolha que a gente está trazendo aqui para o ABC, né? E tentando fomentar um pouco mais negócios para cá e principalmente trabalhar nessa parte de gestão do benefício, que é uma condição muito importante hoje em dia, que o RH não deixa de olhar para isso, por favor. Porque hoje você não tem muitas opções no mercado. Então, se você não cuidar bem daquela operadora que você tem, você vai pagar e vai pagar caro por isso. E não tem por onde escapar. Né? Eu sei que sempre foi uma novela, né? Tudo isso daí. Tanto plano de saúde como seguros. Né? Sim. Sempre foi, né? Parece que a gente só paga quando a gente vai usar. A gente vai falar com mais detalhe lá na frente, Legal. né? A pessoa que teve ali, né, no RH, sabe muito bem e que está as dores e as alegrias, né? Desses fornecedores aí, né? Porque a gente precisa de apoio sempre. E Lu, você tocou num ponto importante, se você me permite. Eu nunca trabalhei em RH, mas eu sempre trabalhei com e para o RH. Verdade. Então, muitas vezes, a gente vai conversar com alguma empresa, com algum RH, ou às vezes até com algum diretor. Então, a gente procura levar essa experiência que a gente tem de outras empresas para tentar resolver aquela dor, aquele problema que a empresa tem naquele momento. Né? Então, nunca trabalhei com RH, mas a gente conheceu profundamente toda essa parte, né? Então é legal porque é um desafio enorme. Nossa em Senhora, relação a gente vê tanto o desafio que o RH tem todo dia, né? É um número enorme, né? Às vezes incontável de ações, de tudo que o RH tem que fazer durante o dia, né? Internamente. Ô, Balista, mas lá atrás, vou falar um pouquinho mais de você, tá? Antes de falar mais da carreira aí profissional, da onde você está, o que você está fazendo, como sempre. Lá quando você era criança, lá atrás, assim, o que você visualizava e que você ia ser quando crescesse? Sabe aquela pergunta que todo mundo te pergunta quando você é criança? O que você vai ser quando crescer, Balista? Já te chamavam de Balista já naquela época ou você já tinha um apelidinho? Não, já era Balista, era? não tinha jeito. Porque eu cresci no Aramaçã, né? E minha família estava sempre lá. Então era o Balistinha, né? Depois foi crescendo, agora já tô na ponta do Balistão lá na ponta. Então, quando eu era pequenininho, Lu, era uma coisa que, sinceramente, eu não pensava. Mas uma vez, eu lembro que eu queria ser professor de matemática, você acredita? Nossa, que específico. Muito específico. Mas você era ótimo aluno de matemática? Era só uma intenção, na verdade, né? Mas assim, nunca tive dificuldade com números. Mas a única coisa que eu lembro, assim, né? Como todo menino, lógico, jogador de futebol é um sonho inalcançável quase, né? Como professor de matemática, mas eu acabei sendo levado para uma outra área, começando como todos os meninos naquela época, como office boy. Tá. Né? Que na época Verdade. era muito comum, Era. né? Era uma situação quase rotineira de se começar os como meninos. office boy e começar a galgar cargos, né? Verdade. E crescendo dentro da empresa ou caminhando para outras formas. Mas nunca foi uma coisa assim que eu tive muito foco nisso daí, não. Sinceramente falando para você.
Entendi. Mas você chegou a ser CLT, então, né? Você falou Sim, empreendedor, já teve sim, vários formatos de trabalho, então, também, sim. né? Eu trabalhei como CLT de 84 a 2002, praticamente 20 anos, Uhum, né? tá, E a partir daí sim que eu comecei a empreender, legal. né? Então, tem as duas experiências. Sim, É, sim. teve gente que a gente trouxe aqui que nunca soube o que é CLT, eu achei incrível. É, Olha que bacana é. também, né? Então, Essa condição, Lu, é bom porque pelo menos quando você chega para empreender, você sabe como funciona o outro lado, isso, né? adoro. Você sabe como você usou. E aí você Uhum. vai ter que aprender como fazer, dar jeito, dar certo, né? A partir desse momento que você é o responsável pelo CLT que trabalha com você. Isso, uma grande responsabilidade, por sinal. Nossa, é muito grande. Até porque, tomando como exemplo da Celtic, nós chegamos a ter quase 28 Isso, eu funcionários lá, lembro. né? Tinha tudo Então, divididinho, tudo bonitinho, né? é, Era legal. mas era sempre uma preocupação, né? Uma preocupação com o profissional, com o ser humano, como ele Ah, ia mas chegar, como ele ia quando. sair Mas eu dali. adoro o empresário que já foi CLT. Eu tenho um escritório de contabilidade, que eles atuavam em escritórios Aham. antigamente, hoje eles são empresários dessa área. Então, eles sabem exatamente como estar do outro lado da mesa, eu falo, né? Então, não é possível que não tenha um olhar diferenciado para os colaboradores. Tem sim. Não, Porque tem que ter. você sabe o que, né, onde o calo apertou ali É, e aonde aperta, principalmente no mundo contábil, que é um mundo cheio de mudanças, transformações, obrigações e prazos. Essa regras que são correria, imutáveis, nossa. né? E você tem que cumprir, não é verdade? Isso, exatamente. Então, eu valorizo bastante quem teve essa transição, assim, né? Com esse olhar para a gestão de pessoas, lógico, Com né? certeza. Lógico, que é A- muito importante. Porque quando a gente está como CLT, Lu, a gente tem uma visão completamente diferente. Uhum, A gente acha que a empresa tem que dar tudo, que a empresa tem isso. muito dinheiro, que a empresa não dá porque não quer, ou porque acordou de mau humor. A gente sempre acha uma Que o desculpa para. chefe, isso, o líder, aquilo. É Exatamente. assim. E a hora que você passa para o outro lado da mesa, que você começa a entender que às Uhum, vezes a empresa está indo bem, só que você não pode simplesmente pegar todo o dinheiro e gastar. Você tem que verdade. investir, mas com calma, avaliando como é que está o mercado, qual é o caminho que você vai ter, né? Então é um desafio gigantesco. Gigantesco. E eu entendo agora cada um dos empreendedores, né, que falam que empreender no Brasil é uma aventura, é uma coisa de A gente maluco já para ser falou aqui português, sobre isso. né? É uma sandice você levar adiante a história de ser empresário, né? Mas queira ou não queira, no país são esses empresários pequenos que tocam a economia, Verdade. que mantêm o país de pé, né? Eu levantei um número, né, do Sebrae lá para fazer uma palestra. Eu fiquei surpreendida. Eu falei, Jesus. Aí eram pequenos empresários na palestra. Eu falei, somos nós, ó. Essa pesquisa está falando, somos nós. Não É, são as grandes. Estou falando, né, ele trazia um gráfico, né, falando de quanto cresceu os pequenos, né, e quanto eles são importantes para o Brasil. sim. Entendeu? Aí eu falei, ó, somos nós. Olha lá. É verdade? É porque Temos que você orgulhar vê, disso, né? lógico, porque você vê o grande, Lu, é o que chama atenção. Isso. Então você fala, puxa, eu vou trabalhar numa empresa com 25 mil empregados, é uma coisa assim, né? Bacana, né? Que Uhum, dá orgulho para a verdade. pessoa. Mas hoje em dia isso também está mudando. Que a cada dia nasce uma empresa nova, é uma startup, é uma Isso, empresa diferente, né? verdade. Que pode ser até filha daquela empresa grande, Uhum. né? Mas você vê que está mudando, o perfil salarial também está aumentando nessas empresas, elas estão, né, ganhando musculatura. Então você vê que é um caminho legal também para todo É, mundo pensar nessas empresas menores que têm um porquê de estar existindo, isso. que tem uma finalidade muito clara e que vai trazer resultado para o país, sim, não tenha Para o dúvida. profissional é maravilhoso. Eu adoro os pequenos. Eu falo para todos os meus candidatos, né, que tem muita oportunidade dentro do pequeno. Você pode levar várias ideias, você pode ajudar no crescimento. Né? Você está ali junto com o diretor, muito próximo, não é lá na grande que você nem conhece o acionista, não sabe nem quem Não, é, né, o presidente direito, nunca viu, o cara veio lá, sei lá, da Alemanha, de outro país. Você não tem contato, né? E as grandes empresas normalmente são muito nichadas, né? Então, o RH
ele não é um RH generalista nunca. Ele vai cuidar de uma parte do processo. Uhum, Não é sim, verdade? sim. Então, assim, ele vai ser especialista em uma parte do processo. E se tiver oportunidade, ele vai migrando para outras partes do processo. Sei lá, eu cuido lá do plano de saúde da empresa, é aquilo que eu vou cuidar. E mais nada, E né? mais nada. Né? Se tiver oportunidade, né, se for uma empresa inovadora aí, que acompanha o desenvolvimento, até você pode depois ir conhecer outro subsistema. Sim. Ou senão, você vai ficar o resto da vida na parte de benefícios. Né? E a então, empresa menor a também, pequena, ele faz tudo. É isso que eu ia falar. Ele que É cuida isso do que eu ia vale te transporte, dizer. do benefício, do ponto, né, de tudo isso daí. E às vezes participa da embalagem, E- da finalização do produto. Sabe exatamente o que está acontecendo lá na produção, né? E as mudanças nessa área, Balista? O que você pode falar aí, já que você tem essa carreira incrível aí, nessa área de benefícios, de seguro também, né? O que você acha? Quais são as transformações boas e as ruins nesse mercado? E o que você tem acompanhado aí para compartilhar com a gente? Nos últimos anos, Lu, como ruim, a gente pode até comentar que está havendo uma centralização muito grande e perigosa no nosso mercado, principalmente de assistência médica. Né? Entendi. Porque a questão de 10, 12 anos atrás, quando você analisava um plano de saúde para uma empresa, às vezes você tinha 10 propostas na mão. Né? E 10 propostas boas para você analisar. Tá. E hoje, quando você tem 2, 3, são o número máximo que às vezes você consegue. Né? Então, essa centralização é muito ruim para quem compra, porque você não tem alternativa, você tem que, às vezes, se subordinar à questão de regras que as operadoras determinam, né? Propõe. Custos. Então, o teu poder de negociação é muito pequeno. E falando em RH, é ruim também por quê? Porque as pessoas que trabalham nessa área estão tendo cada vez menos oportunidades. Tá. Né? Porque onde tinham 10 empresas, você tinha 10 áreas diferentes em cada uma delas. E hoje não, hoje você tem 2. Então, às vezes, um empregado, né, que sai dessa operadora para se recolocar em outra operadora, é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Ah, entendi. E é aquela situação, quem está não vai dar abertura para ninguém. Sim. Né, O que se acabou aproximar. acontecendo foi uma comprando a outra, para ficar tão limitado assim, fechou mesmo. O que aconteceu aí no mercado? Eu tô fora, né? Não. Eu não tô sabendo mais as novidades, não. Eu só ouço falar aí que a ANS, tudo é ANS, né? Ah, vem na ANS, vai atrás da ANS. Eu falei, só fala de problema, né, em relação a essa questão de plano de saúde. Na verdade, isso, Lu, começou lá em 99. Tá. Quando entrou aquela lei que regulamentou os planos de saúde no país. Porque antes, tinha o lado bom que as operadoras tinham uma liberdade para montar produtos com coberturas, por exemplo, com parto, sem parto, com internação, sem internação. Sim, lembro. E a partir desse momento, começou a se criar muita responsabilidade para a operadora. E aí o que começou a acontecer? Aquelas empresas que estavam bem estruturadas seguiram adiante. Tá. Depois acabaram sendo vendidas para alguém ou passaram por um período de fusão. Mas muitas ficaram pelo caminho por não ter capacidade financeira de bancar todas essas coberturas que tem da ANS. Ah, tá. Então, muitas coisas muitas empresas, a própria Interclínicas que a gente comentou aqui, a Unimed São Paulo, a Unimed Paulistana, Era boa, né? de repente de um dia para o outro sumiram e Sim. deixaram milhares, quase milhões de pessoas sem atendimento. Né? Então, foram as duas coisas, Lu. Foi uma comprando a outra, que é um mercado ainda forte, ainda não, sempre foi forte e vai continuar forte, até por conta do governo não conseguir bancar a saúde para todo mundo. Porque se o governo fizesse isso, era uma área que não existiria. Sim. Né? Então, foi um momento, Lu, de vamos dizer assim, de um freio de arrumação, vamos falar. Como aconteceu, por exemplo, com bancos, a gente viu acontecer isso muito com bancos, postos de gasolina, tudo que era muito grande acabou havendo essa centralização. Então agora, Lu, a gente tem essa condição que eu comentei com você lá no comecinho. Tem que fazer a gestão do plano.
porque você não tem muitas opções, as opções que tem no mercado são poucas e exigem de você um outro lado. Porque senão depois quem vai pagar a conta é a própria empresa que não fez a gestão, Com certeza. né? Tinha um papo aí, uma época, não sei se é verdade, que mesmo tendo plano, eles iam ver se era responsabilidade do SUS, encaminhar para o SUS, né? Ou pagar a conta. Isso vingou, não, né? Vingou, Vingou? Jura? vingou. Eu só ouvi falar, né? Nunca É. peguei um caso. Hoje, para você vê-lo, todo mundo que tem um plano de saúde, no final do mês, a tua operadora vai mandar uma relação para a Agência Nacional de Saúde e informar quem tem o plano de assistência médica. Tá. Então, se a Lu for utilizar algum recurso público, aquilo que você for utilizar, se ele tiver cobertura pelo contrato, o SUS vai te atender Tá. e vai cobrar da sua operadora. Eles estão fazendo, então? Estão fazendo. Jura? E com uma tabela que não é nada agradável para as operadoras. Muito Uau. mais caro, mas muito, infinitamente mais caro do que o SUS paga para quem presta serviço para ele. Entendi. Olha, eu achei que era só papo de corredor. Não, não é não, é verdade, né? É sempre uma luta grande, né? Porque as operadoras não querem pagar, Uhum. então é mandado de segurança para o lado, Ih, para pro o outro, um que proíbe, um que retoma a cobrança, mas é um assunto muito polêmico, Tá. né? Mas que sempre acaba sobrando para o nosso bolso, de uma forma ou de outra, né? O nosso, né? Sempre. Sim, porque você utilizou a rede pública, né? Por exemplo, no teu Uhum. caso, e gastou um dinheiro que é de imposto. Uhum. Daí você paga o seu plano de saúde e o seu plano de saúde vai ser cobrado por alguma coisa que você já pagou pelo seu imposto. Meu Deus. Então você já viu como é polêmico Complexo demais e isso. muito complexo. É aquela questão arrecadatória, né, Lu? Sim, sempre, né? Por mais que eu não faço, alguém está fazendo e por estar fazendo você vai pagar por isso. Entendo. Achei que era só papo de corredor mesmo, Não, né? não, Mas não. que pena. Mito ou verdade? Verdade. Eu convivi, né, com a sua assessoria lá, através da Celtic, por muitos anos, né? E a Celtic me trouxe uma tranquilidade naquela época, que era já ajudar na implantação dos funcionários e também nas exclusões, né? Então, naquela época, livrou muita coisa. Um trabalhão que a gente tem, milhões de papéis, documentos que tem que mandar, né? E vocês ajudavam a gente nessa abordagem, né? Facilitava, né? E hoje, como que tá aí com o digital? Tá mais fácil ou tá mais difícil? Porque naquela época, acho que a gente usava fax ainda? Não. Usava. Usava, né, ainda. Usava. Não tenha Mas dúvida. já tinha e-mail, já. A gente usava, eu mandava por e-mail Já. para as meninas, né? Os A gente documentos. pegou aquela fase de migração, Isso. né? E como que tá hoje essa questão? Eu fiquei curiosa também, porque eu não tô tendo essa movimentação. E aí eu queria entender. Melhorou? Trazer inteligência artificial, tecnologia, né? As operadoras estão ok nisso, não estão? Estão facilitando ou estão complicando a vida do RH e da seguradora? Na verdade, Lu, o que acontece? Naquela época que a gente administrava o teu plano lá, Isso, era basicamente papel. isso, só papel. O nosso mensageiro, o nosso portador ia retirar com você, ou você Isso, encaminhava e a gente verdade. fazia todo o trabalho. A gente tinha toda a equipe lá com a Karina, com todo mundo. Isso, Karina. Né? A própria. Saudade A nossa dela. Vou dar um filhota. beijo para ela. Agora ela é confeiteira, né? Não, e das boas, não é fácil, verdade. não. Trazer ela aqui para falar também essa transição de carreira dela, né? Não, Legal. é um exemplo muito legal. Legal. Né? E na época, Lu, uma coisa que já existia era uma automatização. Você já tinha alguma coisa menos papel, Tá. né? Mais virtual, menos papel, menos física. Sim. E qualquer coisa que você falava na época para você implantar um sistema desse, você gastava 1, 2 milhões e não sei quantos mil mais mês que inviabilizava para qualquer um. Tá. E hoje, pelo menos, você tem alguns sistemas que são muito mais em conta. Você não compra mais todo o pacote, você compra uma licença de uso. Ah, sim. Então isso Legal. acaba ficando mais viável para todo mundo. Tá. Por outro lado, ainda tem algumas operadoras que insistem em papel. Ainda? Ó, essa eu não quero. Não, você faz tudo que você puder. Pelo menos ela é uma boa operadora? Eu vou falar que sim, porque quase não tem. Eu não quero arrumar confusão.
explicou ninguém, Então, mas não, é boa. É boa, porque, olha, É papel, boa. tem que ser boa, porque o trabalho que dá, né? Porque tem uma coisa que as operadoras têm que se adaptar. É um momento ou de assinar um documento ou de ter confiança, porque hoje em dia papel não existe, Não. né? Cheque, né? Que nem a gente usava há um tempo atrás. Então hoje é tudo muito virtual, Isso. né? Se for utilizar as ferramentas que existem hoje, facilita muito para o RH, facilita muito para a operadora. Porque antes, para imaginar, você mandava um fax para nós ou um e-mail. A nossa Isso. equipe, várias vezes, tinha que pegar isso e digitar novamente aquilo numa plataforma. Em algumas operadoras chegava lá, isso era digitado novamente. Nossa. Então imagina o meu balista, como é que ia chegar lá no final? Ia ser Batista, ia ser O meu qualquer... Silvia ia chegar, o meu Luciane chegava a Então, Lucilene. não, você ia imaginar o que chegava lá, né? É isso mesmo. E hoje não, pelo menos com isso, você diminui o retrabalho, você facilita a tua vida, fica mais ágil, né? E em alguns casos hoje você consegue até fazer uma ligação direto com a tua folha de pagamento. Ah, tá. Então você admitiu um funcionário, o sistema já vai até lá, pega todas as informações que são necessárias para o plano de saúde, para o seguro de vida, para o plano dental, Uhum. e é uma operação só sem a mão de ninguém, Olha que delícia. né? Muito bom. Então em 24, 48 horas a pessoa já está inscrita, já está pronta para utilizar o plano, né? Então nesse sentido Melhorou ajuda bastante. bastante. Melhorou bastante. Tirando essas que ainda perdem o papel, O papel, né? Que aí vão aprender um os pouquinho com o documentos em tempo. Xerox ainda. Claro. Ai, meu Deus do céu. Puxa vida, né? E aí, eu sempre falo da parte consultiva com a Celtic, que eu tive um episódio em RH com vocês, que foi um... A gente tinha tudo com a Celtic, tá, gente? Só para vocês entenderem. A gente tinha assistência médica, odontológica, seguro de vida, né? E aí a gente teve um óbito, bem na virada do ano, na véspera do Natal, na verdade, né? E aí eu fui avisada, eu estava até dentro do mercado, fazendo compras. E aí eu falei, meu Deus, não sei nem por onde começar. E tanto eu, né, como empresa, eu tinha férias coletivas e vocês também tinham Sim. férias coletivas. Eu sei que eu acionei quem eu pude lá e eu fui atendida. E vocês resolveram a questão lá, né, dessa questão do funeral, né, que tinha direito. Você falou, já pediu o telefone da família, né, e me deixaram super tranquilo em relação a isso. Isso é uma coisa que eu adoro falar, né, porque não é só ter o parceiro, é ter o parceiro na hora que a gente Na hora que precisa. precisa, né? Porque a gente está falando muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem aquele fornecedor, você está utilizando tudo que ele pode te oferecer ou você está usando só o básico ali. Ah, eu vejo lá se ele tá mandando lá para me descontar os valores dos meus funcionários. Não é só isso. Não, É. não é. E vocês não é. continuam com essa pegada do consultivo, focado em RH. Com certeza que você falou que já tem um carinho todo especial, já convive, já é até de RH desse jeito. Praticamente. Já faz parte do RH, né, Valista? Na verdade, não é isso? Isso. Né? Vocês acham que tem que ser, continua sendo assim, consultivo, humanizado, pensando no detalhe de cada empresa mesmo, porque cada empresa é um universo, né? Eu estou em várias empresas aí, não adianta pegar, copiar e colar e levar dessa para aquela. Não dá, né? Vocês Não encaixa. continuam assim, dessa maneira, vendo o mercado, que é um mercado diversificado, desafiador, que é esse que você está aí, dessa maneira? Esse projeto que a gente está agora na Saúde Escolha, eu costumo brincar para o pessoal que é uma Celtic com tecnologia. Ah, que legal. Porque o foco principal não é o crescimento por crescer a empresa. É crescer, mas dando certeza para o cliente que ele vai ser atendido. Porque hoje, Lu, qualquer coisa que você precisa é central de atendimento. E a hora que você liga para a central de atendimento, todas elas te encaminham para WhatsApp, para site, tipo, não fale comigo. Né? Até não tem aquela opção que você precisa, às vezes, né? Isso. E aí cai tua ligação inexplicavelmente, né? Então o foco principal é assim, dar apoio para o RH, dar essa parte de tecnologia para tirar essa parte, porque o RH tem muita coisa nobre para fazer.
Não que o plano de saúde não seja uma coisa nobre, porque ela é muito importante, mas às vezes ela é burocrática e toma muito tempo. Isso. Então, livrar o RH dessa prática, né, para que ele tenha mais tempo de trabalhar conosco naquilo que eu falei, da gestão. Isso. Porque aí ela vai ter condição de entender o que está acontecendo, que tipo de ação eu vou ter que tomar, como é que a saúde escolha pode me ajudar, com relatórios de sinistralidade, com muita informação. Mas o que eu faço com toda aquela informação? Então a gente pega toda aquela informação, né, trabalha num relatório menor, já direcionando o que precisa ser feito. Então ele é padronizado. Não, o Não? relatório ele é completamente aberto. Mas assim, para a necessidade da empresa, o que ela precisa saber. Sim. Aí a gente vai fazer um desenho para a realidade daquela empresa. Se ela tem ambulatório médico, se ela não tem, se o RH é atuante, se é menos atuante, né? Se a diretoria participa ou não da gestão. Então aí a gente faz esse desenho. Né? E principalmente fazer o que acontece. Teve algum problema como aconteceu com você? Ter onde recorrer e não cair naquela situação de, olha, Disque 2, Disque 3, ou então você manda um e-mail, vem aquela mensagem, olha, em 72 horas eu te retorno. Se você estiver vivo, se você não estiver vivo, meus sentimentos. Então, o Fóculo é um trabalho boutique. Legal. De fazer esse acompanhamento próximo, com visitas, com apresentação de relatórios. Teve alguma dificuldade, uma equipe médica para te ajudar, porque isso hoje é um diferencial. Com a LGPD hoje, você acaba ficando muito amarrado. Muito. Verdade. E às vezes falta informação para você saber que determinação você vai ter, que definição, né? O que você vai fazer efetivamente para não ter um problema maior ainda com o seu empregado, né? Com o seu funcionário. Então, Lu, o foco é todo esse. E a gente está indo na contramão, porque todo o mercado, também na parte de corretagem, também está ficando 5, 6, 10 corretoras vão sobrar. Porque você começa a crescer um pouco no mercado, vem alguém e te compra. Porque antigamente era assim, né? Alguém foi comprado por quê? Porque estava com muita dívida, estava sem dinheiro, e aí a venda era inevitável por conta disso. E hoje não, tem muito fundo de investimento que vê isso como uma forma de aumentar o dinheiro. Olha só. Então a compra é assim, começou a crescer, começou a se destacar no mercado. Eles vêm e compram. Vem e compram. Por isso que está limitado, que você falou. Exatamente. Nossa, que desafio, hein? E todas elas, por serem muito grandes, né, não é nenhuma crítica, tá? É uma constatação isso. É impossível você conseguir atender cada cliente de uma forma diferenciada. Não tem como. Você acaba caindo numa vala comum, né? Desculpa até o termo, mas é verdade. Né? Você acaba entrando numa fila e às vezes o teu problema, né? A tua unha encravada dói mais do que o ataque cardíaco de alguém que está na tua frente no pronto-socorro, não é assim? É, isso mesmo. É a mesma coisa. Fala. Porque eu estou vivenciando muito, estou muito em hospital esse ano, né? Esse é o ano do hospital na minha vida. E eu falo, Jesus, porque parece que as coisas não andam, que as coisas não caminham, né? Não é? Que a unha é mais importante, né? Esse dia a gente chegou no hospital, meu pai tinha caído e machucado a sobrancelha aqui, ele levou ponto até, né? Mas tinha um rapaz que tinha sido mordido pelo cachorro. Ele chegou depois da gente, estavam lá tentando recuperar o dedo dele. Aí eu tive esse sentimento aí. Falei, primeiro não era o local, né? Porque ele tinha que ter sido encaminhado para um hospital. Claro, lá era uma unidade de saúde. Unidade de saúde, ela atende pequenos casos, na minha visão. Mais rotineiros. Exatamente. E aí eu fiquei com esse sentimento que você falou aí. Porque eu falei, pô, meu pai, chegamos primeiro. Meu pai aqui com os cílios sangrando. E o rapaz lá que tinha que ser atendido lá no hospital tá lá na única sala que tem na UBS, né, ocupando e um monte de gente esperando, não só meu pai, né? Eu tô falando do meu pai porque né, era a minha vez, né? Eu falei, chegou depois e estava lá quase internado num lugar que não era para estar. Então eu tive esse sentimento aí que você falou agora. Né? E essa vivência que a gente tem, Lu, com empresa, com RH, com tudo, a gente sabe que o RH não está ligando por ligar. Tem alguém acima dele que está cobrando uma definição de tudo aquilo. Sim. Precisa ter uma informação, né?
e às vezes você não tem como dar uma informação. Não é? Tem um funcionário ali num momento delicado, de repente também, né? Que eu me dei. Em muitos casos era isso acontecendo também, Então você tem esse lado a família, às vezes, né? Também. Então, E a gente vê que o RH passa apurado nessa situação, né? Então por isso que a gente procura, né, sempre ter o telefone na mão, tem algum problema, ligar para a gente sentar ou por telefone discutir, conversar e tentar achar uma solução. É isso aí. Parceria sempre, é a única forma. E não tem o que fazer. Eu também acho que alguns casos tem que ser assim. Não tem como não ser assim, apesar da tecnologia, apesar da inteligência artificial que está aí, ela pode apoiar, mas as relações humanas, o bate-papo, estar junto ali para esclarecer melhor, porque a gente sabe que o WhatsApp é maravilhoso, parabéns, né? Mas assim, eu escrevo e às vezes eu entendo de uma forma diferente do que era aquilo, aí vira uma novela. Parece em grupo, então, né? Vira uma novela. Todo mundo quer dar um palpite, né? E tem empresas que eu tenho questionado o WhatsApp, porque não tem aquela questão que você procura, às vezes. Não tem. Sim, né? sim. E não tem pessoas também. Né? E, assim, eles não colocam que tem pessoas, você tem que ficar tentando adivinhar. Quero falar com o especialista, para ver se tem um humano ali. Isso. Né? Esse dia eu coloquei, quero falar com um humano. Coloquei mesmo, porque eu não queria falar com o atendente. E às vezes, depende Lu, da é o que urgência. você está precisando. Você está precisando pegar alguém do outro lado para te dar uma palavra. Ou ouvir alguém que você conhece, como você falou, de ligar aquele dia para a Celtic. Ou ligar para o balista, para o Ronaldo, para quem for. Nem lembro quem foi, acho que eu liguei para todo mundo. Para quem você conhece. Alguém me socorreu. Né? E que você tem confiança. Dele falar, eu vou verificar e vou te ajudar nisso daqui. Acabou. E então, me ajudaram isso já muito. Traz uma Depois paz, né? eu nem acompanho, assim, só mandando documento, né, que é necessário, vendo com a viúva também, essas questões, mas ficou tudo na mão de vocês, vocês que resolveram com ela. Vocês nem se apoderaram lá do assunto e para ela receber todos os direitos que ela tinha em relação ao seguro de vida e o auxílio funerário que ele tinha direito ali, né? Olha que coisa interessante. Isso que você está comentando é uma obrigação do corretor fazer isso. Ah, é? Sim. Porque a seguradora, ou o plano médico, ou o que for, ele paga para o corretor fazer isso. Entendi. E tem vários casos que você visita o RH, ele fala assim, eu não tenho corretor. Não, mas você tem um plano de seguro-saúde, obrigatoriamente você tem um corretor. Sim. E de muitos anos para cá também, Lu, as próprias operadoras, os planos de saúde que não são seguros, também trabalham dessa forma. Porque dessa forma, o que ele fez? Ele se aliviou de funcionário, afastamento, processo trabalhista, falta, tudo que você puder imaginar, as mazelas que o RH tem que acompanhar, ele se livrou disso e passou a pagar para um terceiro fazer. Então, muitas vezes, a empresa não sabe que tem um corretor e o corretor tem que fazer isso para ele. Aí, RH, mais uma questão que a gente traz para vocês. Acho que todo capítulo aqui, todo episódio, a gente está falando de alguma coisa que está escondido e às vezes o RH não dá muita atenção, tá vendo? É um parceiro. Eu falo, gente, parceiro é parceiro, tem que estar ali na alegria e na tristeza. Claro. E imagine você descobrir que tem um corretor que está recebendo, não está te ajudando e você está trabalhando em dobro. Isso. Porque você tem as suas rotinas, daí chega uma inclusão, uma exclusão de um dependente, seja o que for, você tem que parar, você tem que criar uma rotina para poder fazer isso com brevidade, sendo que tem alguém que deveria estar fazendo isso para você. Especialista ainda, né, Balista? Porque vocês têm todas as informações necessárias. Isso A gente, como RH, nem sempre tem todas. Porque eu falo que é universo, né? Cada dia tem um assunto novo na mesa. Então, a gente não é capaz. A gente precisa de parceiros que entendam cada assunto que vem parar ali na mesa. Eu recorro a quem? Então, eu acho que tem que recorrer mesmo a vocês para esse apoio aí, que é muito importante, né? Porque muitas vezes você vê o RH que passa apertado. Você sabe que teria que ter 4, 5, 6 pessoas lá e fica na mão de uma ou duas no máximo. Isso, bem apertado. Né? Então imagine, você deslocando um dinheiro da empresa para alguma coisa e tendo que trabalhar para aquela pessoa.
Eu acho extremamente deselegante para falar isso. Vamos cuidar de outras coisas, RH. Olha, aproveite os seus parceiros por aí. favor. Ó, já contrata o balista aí, ó, o Ronaldo também, ó, que eles apoiam mesmo, ó. Eu sei isso na prática, gente. Eu sei o quanto foi importante. Isso é família, Lu. É isso mesmo. Até hoje. E aí, eu queria que você também falasse aí, que conselho você daria aí para as empresas hoje, aí, dicas, né? Para as empresas oferecer benefícios, né? Seguros. Porque a gente entende que vagas que têm benefícios, né? Seguro, previdência privada, são vagas mais atrativas no mercado hoje, né? Então, lógico, eu não tenho nada... Não que ninguém vai querer, mas menos pessoas estarão interessadas pela sua vaga. Sim, né? sim. Não tenho nada, balista, assim, vamos falar para esses empresários que não tem nada. Não tenho assistência médica, odontológica, não tenho seguro de vida. Às vezes tem que ter, não sabe, não olhou a convenção coletiva. Isso. Tá? Peguei casos assim já. Né? A gente, como contabilidade, a gente fazia questão de se apropriar de tudo que estava na convenção e informar os nossos clientes, né? Mas eu tenho entrado em clientes que a contabilidade não tem não faz um resumão lá do que é importante e o que é obrigatório, né? E aí passa despercebido pelo empresário. Mas você, quais as dicas para eu começar, né, com uma pequena empresa? Vamos falar um número, né? Senão fica ruim. Hoje, quando? 5? Já consegue? 1, 2, né? Depende do CNPJ. Dependendo da operadora, 2 vidas. 2 vidas. 2, 3, 5. Tá. Né? Quais dicas que você daria para começar a pensar em benefícios para os colaboradores? O importante é sentar com alguém que conheça sobre essa área dos benefícios. Tá. Uma corretora em que a empresa confie e faça um projeto de médio e longo prazo. Tá, legal. Como você falou, não tem nada. A empresa tem orçamento para um plano de saúde? Não, não tenho. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo seguro de vida, como você falou. Por quê? Lu, é um seguro muito barato. A cobertura vem numa hora que você não sabe o que fazer. É o que você falou, numa véspera de Natal aconteceu com você. Mesmo. Não é um caso que Não. né, a gente está colocando como um exemplo fictício aqui. Não, verdadeiro. Né? É algo muito barato, que ajuda muito a família, né? No caso de falecimento do titular. A assistência funeral é um negócio fantástico que montaram. A empresa não põe a mão. A própria família entra em contato com uma central. O RH pode ajudar, tá? Não tem problema algum e vai ajudar com certeza. Mas assim, é uma coisa prática, rápida, que se não tem ninguém para atender, a família consegue resolver. Legal. E aí você começa a criar essa cultura para depois você ir analisando como colocar, de repente, um plano dental antes do plano de saúde, ou então um plano de saúde, como é que a gente vai fazer? Qual é a melhor política para a empresa? Eu vou descontar do funcionário? Não vou. Se eu descontar, eu tenho algum risco lá na frente? Eu não tenho, porque tem muita lei, é o que você falou. Isso mesmo. Né? E é bom quando a gente faz uma consultoria, vamos chamar assim, para essas empresas, a gente mostra o pró, o contra e onde está isso na lei. Não pelo Muito simples importante. fato de achar que não vai ser bom ou vai te causar alguma coisa boa ou ruim no futuro. Então você vai embasando isso. Então, o que você comentou é fundamental. A gente conversa com todos os RHs e com as empresas que não têm plano de saúde, eles reportam para nós. Eu perdi 2 candidatos por causa de um plano médico, como se não fosse nada, mas assim, um plano médico. Lembrando que o SUS, né? Isso. Não é o melhor atendimento, mas rápido, né? Às vezes você tem o seu funcionário lá, não fornece um plano de saúde, minimamente. Ele vai ter que sair para passar no posto, para passar no clínico geral, para ser encaminhado um dia, dependendo da cidade, Isso. né? Não vamos falar em política aqui, mas dependendo da cidade, quanto tempo demora para passar no especialista? Né? Aí o cara vai adoecer na sua empresa, vai faltar. Então, o empresário tem que olhar o todo, né, balista, em relação a essas coisas, né? A lei, né? O que isso vai trazer de benefício, porque realmente é um benefício se você olhar. Claro. Né? Infelizmente, o governo não apoia essa questão. Eu falo que empresa
Nós temos que apoiar tanto na educação, que é treinar as pessoas, porque tirando as ETECs, tá? Não vou falar de ETEC e FATEC, tá bom? Tirando isso, o ensino médio não forma ninguém para o mercado de trabalho, Não, certo? não. Então, as certeza empresas elas são convidadas a treinar a pessoa se ela tem potencial para ficar com elas, né? Sim, sim. Na saúde é a mesma coisa. A gente não tem um sistema de saúde ali que funcione em algumas cidades, né? Não, E demora. É correto isso. Então, até isso acontecer, você já teve aí um absenteísmo enorme, em relação aos colaboradores, porque não funciona o nosso sistema. Então, as empresas se apropriaram de algumas coisas, infelizmente, que o governo não atende. Claro. Não é verdade? E uma coisa que você tem que avaliar também é o quanto custou esse absenteísmo. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou dar o plano médico porque custa caro. Só que daí chega no final do mês, ele às vezes não faz essa conta. Quanto tempo a minha linha de produção reduziu a velocidade por conta da ausência daquele funcionário? Às vezes, dependendo da empresa, dependendo do custo que tem o produto, às vezes um dia, uma falta, já paga às vezes o plano de saúde de toda aquela área da empresa. É isso mesmo. Não é? E lógico, tem problema de atestado com operadora? Também tem, só que reduz muito. Tem até uma mudança que vai ter logo aí também. Teve ou não teve? Falaram que revogaram? Não foi revogado. Não? Tem alguns pontos que estão sendo negociados, acertados ainda, Tá. mas a vigência em março com relação àquele atestado, né? Vamos dizer assim, automatizado, né? Que você vai ter tudo mais claro, né, para todo mundo, entra em março. Ah, tá. Então, quer dizer, mais um ponto também, né? Que como você vai fazer isso? E as consultorias, por exemplo, como a nossa, estão preparadas já para isso. Olha que bacana. Para poder falar sobre como tratar tudo isso. Muito bom. Porque por mais que envolve saúde ocupacional também, são outras leis, são outras exigências, né? Já trouxe saúde ocupacional aqui já. Não é? E se a empresa for seguir todas as NRs que tem lá, é melhor você entregar a chave para o fiscal e falar, amigão, cuida você da empresa. Eu não tenho condição de fazer 40 NRs. Verdade. Eu não vou fazer nem produto aqui, eu só vou ter que ficar cumprindo tudo isso. Né? Então, voltando um pouquinho só nessa linha que a gente estava falando, Lu, o papel da consultoria e da confiança na consultoria é muito importante. É isso. Porque, às vezes, você tem que fazer algum investimento para que logo você comece a ter uma redução de custo, você comece a ter um dinheiro sobrando a mais no caixa para você começar a visualizar até o crescimento da empresa. Verdade. E às vezes o pessoal não dá conta disso. A gente falou, olha, o funcionário trocou a minha empresa pela outra por causa do plano de saúde. Você fala, opa, quer dizer que eu já estou meio fora do mercado. Então você tem que ficar atento, né? Daí você contrata aquela pessoa, você tem que cuidar dela. Né? Então, vê como é muito importante você fazer, como eu falei, um projeto de longo, médio prazo, para você ir implantando políticas dentro da sua empresa, mas políticas de forma embasada, que você colocou aquele benefício, você não vai tirar mais, não é por questão de direito adquirido, nada, porque aquilo começa a fazer parte da cultura da empresa. Isso mesmo, isso que eu ia comentar. A gente fez uma pesquisa numa empresa, ela já tinha alguns benefícios, né? E aí o diretor queria implantar um novo benefício, que não era um benefício academia, lá, de Gympass, essas coisas. Não vou ficar falando o nome não, porque não estão me patrocinando. Gratuita, não. Liga para a Lu que a propaganda sai num preço bom. A gente coloca aqui, ó. Então, o que acontece? Ele tinha em mente um benefício e quando a gente fez essa pesquisa, apareceu o plano odontológico, que ele não tinha ainda. Olha só. Ele foi surpreendido, né? E eu fiquei muito feliz, porque isso é a cultura de quem está ali naquele momento, é a necessidade das pessoas que estão ali. E foi atendido. Isso que é o mais legal, né? Então, foi atendido exatamente o que está precisando, né? Porque nem sempre o que eu acho, né? Por isso que a RH tem que ficar muito atento, né? Sempre os gestores também, perto dos seus colaboradores, vendo as necessidades individuais, para ver depois se coletivamente vale a pena implantar ou não. Claro. Né? Imagine você destinar uma verba que não é pequena, qualquer verba não é pequena. Não. Qualquer verba é muito significativa. Imagine você direcionar essa verba para um projeto de academia, sendo que ninguém vai. Esse é o tipo de investimento ruim para a empresa. Isso.
não vai trazer ninguém de diferente, não vai manter quem está ali, né? Sendo que a pessoa estava querendo um plano dental, né? Que é uma coisa não tão cara, E uma coisa habitual, né? Mais útil. habitual, valiosa, Para né? a família também, né? De Sim, repente. sim. E, e já está comprovado, muitas doenças nascem na boca. Olha. E se você cuidar bem dos seus dentes, até a tua saúde vai ficar Uhum. melhor. Sim, Então imagine o quanto a empresa não economiza cuidando da bacana. saúde bucal, por exemplo, dos seus empregados. É isso mesmo. Então viu como uma coisa puxa a outra? É Não isso adianta mesmo. você ir fazendo por fazer, só para cumprir convenção coletiva ou porque o sindicato exigiu. Não, de você ir criando essa cultura, essa estrutura, como a gente falou, para com o tempo você passar a ter resultados muito positivos. Uma coisa que eu fazia também, não sei se é prática de outros RHs também, você fala se é válido ou não também, hoje, nesse cenário que você falou, que é um cenário aí novo, né? A gente sempre olhava o quanto estava usando, as reclamações, as dificuldades, né? Que a gente conversava sobre isso o tempo todo com a Celtic, né? Uhum. A dificuldade em algum procedimento, em alguma coisa em relação àquela operadora, né? E a gente chegou a mudar de plano, porque teve um momento que a gente falou, já não atende mais a nossa Foi. galerinha aqui. É isso aí. E a Mudamos gente de patamar. mudamos de operadora na época, sim. Então, o olhar do RH, né, com todas as ferramentas que hoje você entrega, relatórios, é muito importante. Eu continuo achando que é muito importante. E aí, temos ainda a possibilidade, mesmo com menos operadoras, de migrar, porque assim, eu tenho alguma sensação que tem algumas empresas com planos tops, Uhum. mas que não está sendo usado, porque usado não está sendo aderido pelo colaborador porque não cabe no salário dele. Isso. Mesmo a empresa pagando 50%. Uhum. Tá? Então a gente pega lá um salário base de R$ 1.700, tá? Falando um salário base bom. Uhum. Tá? Eu tenho uma assistência médica, a empresa paga 50%, mas eu não tenho como ter. E não acho justo eu ter e meu filho não ter. Tem toda essa questão. Ainda a gente consegue fazer esse estudo, mesmo com poucas operadoras, aí, ver o que cabe naquele cenário daquela Sim. empresa e ter mais de um de repente, né? Sim. Na verdade, Lu, dá para fazer isso. Uhum. Como a gente falou, fazendo médio, longo prazo, a gente consegue Sim. fazer. E hoje, uma coisa muito clara, implantou-se um benefício, por exemplo, um plano de saúde. Volto a falar, estou sendo até quase chato de falar em gestão, mas é uma coisa que tem que ficar muito claro para o Isso. RH. É verdade. Né? De você, por exemplo, você não tem nenhum plano, implantou o primeiro, cuida bem desse. Uhum. Se você cuidar bem desse, o teu nome no mercado, quando você for cotar outra operadora, vai ser mais bem recebido. Ah, tem isso também, Tem, né? porque ó, hoje para você cotar, você tem que apresentar o relatório de sinistralidade Do da anterior. empresa. Sim. Por quê? Porque como tem poucas hoje em dia, Elas são é aquela história assim, seletivas. não, mas eu estou mudando por quê? A operadora sabe, está mudando porque o reajuste veio muito alto, está com um caso complicado, grave, que vai custar. Verdade, tem que ser aceito ainda. Isso aí, isso aí. Poxa Então, vida. se você não cuidar, não fizer a gestão do plano, você não tem para onde correr. Tá. E muitas vezes você vê a empresa que vem uma carta lá de reajuste de 50%, 60%, e a hora que você vai ver, está com 3, 4 casos afastados que nunca foram atrás para saber como eles estavam, né? Sei disso. Não deram atenção para uma medicina mais preventiva, só ia para o pronto-socorro quando estava morrendo, Uhum. né? E aí isso custa, né? E de novo, a gente falou, quem paga a conta é sempre quem contrata o plano. Nossa. Então, eu brinco que hoje em dia, toda vez que você paga uma fatura de uma operadora, de um plano de saúde, é como se você estivesse fazendo um depósito na tua conta bancária Tá. daquele valor. Entendi. No final de 12 meses, a operadora brinca de banco e fala assim, olha, você entrou no seu cheque especial. Uhum. E quanto você entrou no seu cheque especial? E aí, para você sair do cheque especial, você paga juros, você faz parcelamento. Sim, Isso é a sinistralidade do contrato. Ah, tá. Então, se você não chegar no final daquele período de 12 meses numa condição boa do contrato, você vai pagar por aquilo.
E aí, como você não tem muitas opções no mercado, você não tem como trocar fácil, rápido para uma outra operadora. Entendi. E a operadora que vai te receber vai pedir tudo. Relatório de sinistralidade, quem está afastado, qual o diagnóstico, quero o relatório desses afastados, para poder fazer a conta de o quanto você vai custar para ele e o quanto ele tem que te cobrar para manter isso equilibrado. Tá. Então, tem o lado das operadoras quererem ganhar, ter o seu lucro, lógico, são empresas. Mas tem o outro lado também, que quem contrata o plano de saúde não é simplesmente paguei, usei e ponto final. Certo. Paguei, usei sabendo pelo que eu utilizei, conscientizei quem está utilizando, como utilizar da forma correta, e eu vou ter um resultado menos dolorido lá na frente. É todo um conjunto, né? Então, da Sim, empresa, sim. do gestor, do RH, Não, olhando para isso juntos também, né? não se tem Porque sucesso sozinho. sozinho não Não, dá. não. É. Essa história de que eu faço, eu aconteço, não. É. Ou todo mundo está ciente de que está no mesmo barco. Se a gente está no mesmo barco, o teu lado furou aí, o meu não furou, eu vou fazer aquelas charges que a Sei. gente já viu, né? Sim. Eu estou tranquilo aqui e você jogando balde de água. Só que nós vamos afundar Vai, juntos, não tem jeito. né? Verdade. Então é muito essa conscientização, Lu, Ah, legal. né? Muito bom. Até você que trabalha muito com as empresas, conversa muito com, né, como consultora de RH, procurar orientar o pessoal nesse sentido. De que não é simplesmente, olha, eu paguei a fatura, está tudo certo. Não. Paguei a fatura e vou ter que acompanhar, vou ter que buscar alternativas, vou conversar com parceiros, esses parceiros vão me ajudar, que vão acionar outros parceiros para a gente conseguir controlar toda essa situação. É esse o caminho. Tem que ser um ajudando o outro para a gente conseguir chegar num resultado legal lá na frente. Muita exigência, muita lei, a ANS aí no pé, tem que seguir, um monte de coisa, meu Deus. Esse mundo não é fácil não, gente. É. Difícil, viu? Bom, a gente teria papo aqui, como todos os meus convidados, para mais meia hora, 1 hora, 2 horas, porque quando eu encontro esse rapaz aqui nos eventos, a gente para conversar no cantinho ali, a gente fica horas já. Ah, vai começar a palestra, vamos lá. Não é verdade? É verdade, com certeza. E com eu fico certeza. muito feliz quando te encontro aí, né? Nos grupos de RH, sempre ativo, né? Então é muito bacana. Agradeço e a recíproca é verdadeira, porque é o que eu falei. Eu brinco com muita gente que a Celtic não existe mais, não, mas a família Celtic existe. Sim, existe. E você tem o selinho de eu tenho. qualidade família Celtic lá, que você pode ter certeza que a gente vai estar sempre à tua disposição para te ajudar no que for necessário. É recíproco mesmo. Sempre. Tá bom. Balista, para finalizar, a gente vai brincar um pouquinho aqui. Acho que você assistiu algum episódio, já sabe, já não tem mais graça, mas vai fazer. Vamos lá. Porque assim, como tem 100 perguntas aqui no baralhinho, é a pergunta que a Lu não fez aqui, ó. É sério? Oh, meu Deus. As pessoas falando, mas você tá tirando? Eu falei, não, deixa 100 aí, né? Porque aí depende muito da energia da pessoa, Então, sai uma pergunta, né? pode repetir a pergunta, mas não a resposta? Exatamente. Cada convidado é um convidado, tá bom? Então, Uma só? Uma só. Então vamos Você lá. tira e me entrega, que eu leio. Ai, 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 ai. Lu, vai devagar, hein? Vamos lá. Não judia. Eita, sei lá, né? Vamos ver. Ai, ai, ai. Em que época você se sentiu completamente confiante? Completamente Que confiante. época? Olha, quantas épocas. Olha, eu posso te dizer com certeza que foi na metade da nossa jornada na Celtic, Tá. né? Que a empresa já estava bem estabelecida, que eu passei por uma doença e consegui me recuperar. Olha aí, E deu aquele gás. que tinha meu filhote do lado para me ajudar sempre na hora que a gente precisava lá. Uhum. Então acho que o momento que eu mais me senti confiante foi nesse período da vida, sim, Lu. É, Com certeza. que bom, né? Foi uma avaliação de que família estava bem, Uhum. trabalho estava bem, saúde estava bem. Então isso acho que é importante para todos nós, né? Para que dê confiança para que a gente continue esse nosso caminho, que você falou que o mundo não está fácil, né? E não está mesmo, mas a gente tem que procurar esses alicerces, né? Esses apoios
para a gente conseguir seguir adiante. E assim do ladinho, né? Tá. Ajuda. Filhão. Nossa, ajuda demais, você A não tem a dúvida. Joyce. Ela é da saúde, né? Ela é uma fisiodermato Ai, funcional. que legal, Então ela tem uma diferente. clínica de estética que ela cuida da beleza da mulherada lá. Então, Olha. Onde pode é? Aqui em Santo procurar. André? Em Santo André mesmo, Olha, próximo ao Aramaçã Você ali. nunca me falou. É pertinho, pertinho. Vou trazer a Joyce aqui para contar também as novidades dela. E é legal, porque ela tem história para te contar, hein? Trazer. Ó, Joyce, convidada já, hein? Vamos Saúde, marcar a data. mulher, estética. É? Oh, meu Deus. Dá pano pra mãe. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, Balista, agradeço aí. E aonde as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? A Saúde... Saúde Escolha. Escolha já tem rede social, Já, site, tem tudo já. isso aí. Fala aí pro pessoal. Até porque a Saúde Escolha já está instituída no mercado, né? Só ganhou 2 reforços aí, esperamos que sejam reforços. Legal. Né? Pra gente E seguir. que reforços, hein, Saúde? Ah, querida, vocês ganhou um presente. Mas vocês me encontram no LinkedIn, Uhum. né? No próprio Instagram, Tá. né? Eu depois vou passar para você todas A as gente coloca as lá redes, no- tudo direitinho. Uhum. E também o meu telefone está à sua disposição, está à disposição de quem precisar Quem de quiser, alguma ó. informação, de alguma cotação, de algum apoio, pode contar com a gente sempre. Tá bom. Bom, a gente dá uma lembrancinha para você lembrar que você esteve aqui comigo. Toda vez que você for usar, você fala, olha, Lu. Que maravilha! Posso abrir sem susto? Não, aí não tem susto nem pergunta Ai, secreta. ai, ai, Olha ai, que ai. bom. Uau, que maravilha! Espero que você use bastante. Porque um muito vinho bom. faz bem para a vida. Faz. É um dos pilares que tem na Saúde Escolha É? com relação à qualidade de vida. Uhum. Se trata de vinho ou de suco de uva. Olha, adoro Que é os uma dois. fonte muito boa para a imunidade, Uhum. né? Para se ter prazer, né? E ter uma vida melhor. Olha, ótimo. Então, bora abrir um vinho aí qualquer Muito dia. obrigado, Lu, Tá de bom. coração. Eu que agradeço a sua participação. Mando um abraço lá pro Ronaldo, Com né? certeza, Tô à não di- tenha dúvida. sempre estou à disposição também, né? Você Legal. sabe que podem contar comigo sempre. Não tenha dúvida. bom? E agradeço de coração pelo Tá bom. convite e pela amizade. Obrigada. Gente, é isso. Olha que maravilha conversar com o Balista que ficaram com dúvidas, né? Muito assunto que não foi abordado. Eu sei, gente, não dá tempo. Deixa lá nos comentários que aí o Balista responde para vocês lá no YouTube. Eu também ajudo ele lá com as perguntas, né? Assim que você vê o episódio, falar, faltou alguma coisa, fiquei curioso, quero seguir essa carreira, como que eu faço? Coloca tudo lá que a gente responde para vocês, tá bom? Então, a gente está lá no YouTube, né? Como Motivale, tá? Então, a gente não tem do Além do RH, tá tudo lá na Motivale, né? Porque é tudo junto, misturado mesmo, né, Marissa? Tem que ser assim. Isso né? aí, facilitar. Então, Facebook, YouTube, @Motivale e o nosso Instagram, alemdoRH.pod. Lá você fica sabendo todas as novidades, os próximos convidados, né? Que vão estar com a gente aqui, trazendo muita coisa legal, muitos aprendizados, tá bom? Deixa os comentários aí pro Balista, as perguntinhas, né? E se inscreva no canal para estar sempre com a gente, vendo aí esses assuntos extraordinários, tá bom? Até o próximo.